bem-vindos à história de quem venceu a síndrome fúngica. Para você que não conhece esse quadro, é onde eu converso com as bem-nutridas que estão no método Você no Controle e elas entram aqui para contar uma parte da história delas, como elas identificaram os sinais e sintomas da síndrome fúngica e o que elas fizeram para vencer os sinais e sintomas, que é, cada um tem a sua escalada, né? Alguns têm 3 sinais e sintomas, outros têm 10, outros têm 15, então depende muito da história da pessoa e a relação que ela tem aí com as medicações. Sejam muito bem-vindos e na sequência, então eu vou conversar com a bem-nutrida e na sequência eu vou conversar com vocês, vou explicar o tema escolhido. Voltamos. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Coloca aqui nos comentários, deu uma travada, eu já atualizei aqui o sinal. Só coloca que tá tudo bem. Então, explicando novamente, vou fazer a entrevista com a bem-nutrida e na sequência tem o tema, aí a gente vai conversar sobre o tema escolhido por vocês, que é o supercrescimento de fungos a nível intestinal, que causa inchaço, estufamento, aquela sensação de empachamento e que muitas pessoas podem ter reflexo disso no sistema digestivo como um todo, né? Não consegue ir no banheiro todos os dias ou se vai, tem as fezes pastosas, enfim, a gente vai conversar sobre isso, tá bem? Então, vamos lá. E quem ainda não se cadastrou para a jornada, isso aqui é um conteúdo da pré-jornada. A jornada, de fato, vai acontecer... Nossa, a gente estava olhando minha unha aqui. Eu não fiz a unha ainda. Tá um horror. A jornada vai começar na próxima semana, na segunda-feira. E segunda, terça, quarta e quinta estaremos juntos também, tá certo? Na jornada. E para você receber os materiais da jornada, é necessário que você participe ou do grupo do Telegram ou do WhatsApp, tá certo? Que por lá, a partir de segunda-feira, a comunicação será totalmente voltada para a jornada, tá certo? Então é importante que você entre no link do perfil que está aqui no Instagram. Bom dia, vamos lá. Deixa eu achar a Sônia aqui. Maravilhosa, ela já está. Ai, Aline, amanhã a gente conversa. Bom dia, Sônia. Bom dia, Sheila. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Muito obrigada por topar estar aqui para a gente conversar e eu conhecer um pouco mais aí da sua história e todas as pessoas que verão esse conteúdo, tenho certeza que isso ajudará muitas pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada também pelo convite. E até que enfim a gente conseguiu, né? Se falar. Não, eu embarcar, e aí a Michelle falou assim, vai dar tempo de você fazer. Aí eu falei, não, dá tempo, a gente dá um jeito, vai dar tempo. Dessa vez vai dar tudo certo. Obrigada a você. Tá ouvindo bem? Tá ótimo, tá tudo ótimo. Sônia, para começar com tudo, conta de onde você fala, a sua idade e um resumo aí da sua história de saúde. Como que você identificou que tinha alguma coisa errada acontecendo? Bom, eu falo de Viçosa, Minas Gerais, mineirinha, com muita honra, e tenho 61 anos. E a minha história já é desde a infância, Sheila. Eu já tenho, assim, vários sintomas bem agravantes desde a infância. Na minha época, né, já muitos anos atrás, a alimentação era uma alimentação totalmente diferente de hoje. A gente se comia de tudo, inclusive frutas, carne, peixe, mas eu acho que era muito pobre, talvez, daquilo que a gente precisava para o nosso corpo. E muito rica naquilo que a gente também não precisava. Por quê? Eu venho de uma família, a minha mãe era muito doceira, então você imagina, todos os dias se fazia doce de todas as espécies. Todos os dias se fazia bolo, biscoito, broa, todos esses chamados quitutes, que a gente chamava, e isso, muito trigo, provavelmente, porque isso era feito com muito trigo, ou seja, de fibra praticamente, eu acho que era muito pouco o que eu tinha.
o que tinha na minha alimentação. E até as frutas que eu comia, muitas das vezes, hoje eu vejo que não eram frutas que me favoreciam. Porque hoje eu percebo quais frutas o seu corpo reage melhor e quais frutas o seu corpo não reage melhor. Fora a água, que é que a gente, quando está criança, você sabe, né? Corre para lá, corre para cá, a água, que é um item essencial, ela fica de lado. Então, eu sofri muito com o intestino preso desde criança. E era ficar assim uma semana. E quando ia, o sofrimento, você imagina como era o sofrimento. E aquilo ali foi por anos, porque a gente vem de uma cultura que não se tinha acesso, não se tinha muita informação, morava no interior, então a gente não tinha muito acesso a esse tipo e vinha, né? A mãe passava aquilo ali, te dava para comer, você comia, você está passando mal e tal, mas a gente não sabia a causa e não sabia a raiz do problema. E aquilo ali só foi fazendo como se diz, um caminhão de problemas, né? Quando foi? Então, o intestino foi a causa, assim, extrema da minha infância. Tirando o problema do intestino, veio o problema de garganta. Sérios problemas de garganta. Por quê? Hoje, com o seu método, a gente entende a imunidade lá embaixo, né? Então, assim, era tratar, né? Tapear o problema com o quê? Antibiótico. Então, era antibiótico em cima de antibiótico. Resolvia um problema, voltava outro. Resolvia o outro e por aí vai. Fora o problema também da sinusite, da rinite, quer dizer, que eu já tinha no passado, mas não tão forte. Não tão forte. Mas hoje eu percebo que já era um indício. Meu nariz sempre ficava entupido. Mais remédio. E na época, a gente praticamente não ia em médico. Aonde a gente ia? No farmacêutico. A mãe resolvia assim, minha filha está com algum problema, você mesmo sozinha vai lá no farmacêutico tal, que era conhecido, que era da família. Chegava lá, papapá, esse remedinho é bom. Levava para casa. Ou seja, foi uma infância e uma adolescência muito cheia de antibiótico e muito cheia de outros remédios, que na realidade atrapalhavam mais a situação. Aí quando você amadurece, você passa a ter acesso às informações. Eu sempre fui uma pessoa que preocupei muito com atividade física, gosto, sempre sou fã de carteirinha. Aquelas pessoas que falam que não, eu bato o pé, sim. Então, eu acho que isso, durante o trajeto da minha vida, mesmo com essa desnutrição, ele me favoreceu, porque era uma luta constante da minha mente, do meu corpo, em preservar o que eu achava que era bom para o meu organismo. Então, ficava naquele balança, entendeu? Por um lado, eu estava desgastada, eu chegava em casa desgastada das minhas aulas, mas eu lutava contra aquilo. Então, eu acho que foi um fator favorável também, apesar do desgaste. Então, com o tempo, na minha juventude, né, já mais amadurecida, eu fui tendo acesso às informações. E aí você lê, você escuta, você ouve. E aí você fala, gente, aquilo ali não está certo, aquilo ali não está errado. E você passa a mudar e a fazer a alimentação que você acha correta. E aí melhorei muito, porque muita coisa que eu via que na minha infância eu amava, me era dado, e eu amava aquilo ali não era tão bom. O açúcar, você imagina? Todos os dias, depois do almoço, era o quê?
era um doce. Mineiro, então, você acha que come muito. Eu fui para Minas há pouco tempo aí. Ai, é um lugar muito, muito bonito, mas a culinária ela é muito intensa também, né? É uma Essa. E a gente é muito acolhedor, Sheila. A gente, quando recebe alguém na casa da gente, é dito fartura. assim, Então, naquela época ainda, era muito mais. Hoje você faz, mas você não faz com aquela abundância que não é necessária para o corpo. Hoje é salada e fruta, são alimentos que agregam, né? Mas naquela época não era isso. Era arroz, feijão, era muito macarronada, entendeu? era Era misturada, né? misturava, o tal da mistureba, né? A gente era feliz, Sheila. Eu não vou te dizer, não, a gente era feliz, mas em relação, hoje eu vejo ao organismo, não. Isso não favoreceu. O comer traz felicidade imediata, só que traz consequências tardias. Então, Exatamente. essa sabedoria que a gente precisa. Opa, eu estou comemorando aqui, mas eu tenho que saber qual é o limite dessa comemoração para não se estender a algo que eu não desejo tanto assim, né? Que aí a conta chega. A conta E, chega. E ela e chega muito pesada. pesada, muito pesada. E Muito Sônia, pesada e muitas das vezes a gente não está preparado. Muita não. A maioria das vezes a gente não está preparado para essa conta. E você fica perdida. e quando que você percebeu que tinha que os sinais e sintomas eram característicos de supercrescimento de fungos que podia ser? Você lembra quando você cruzou com o conteúdo, Sônia? Aí, Sheila, durante esse momento, que é o momento atual, que só voltar um pouquinho, que foi a gota d'água para eu conseguir dar um basta, foi o problema. Além do intestino, que eu, com o tempo, fui melhorando, sabendo o que eu podia fazer para melhorar, foi o problema da rinite. A rinite, ela atacou de uma tal forma que ela passou a ser um problema maior do que o meu intestino. Primeiro que eu trabalhava num ambiente com ar-condicionado direto. Eu não sei você, né? Eu acho que você também não é muito de ar-condicionado, não. Acabei de E estar uma aqui no Rio, sei lá, deve estar uns 30 graus, mas eu desliguei para fazer a live porque eu não respondo bem ao ar-condicionado. Pode estar não um respondo calor. exatamente. E eu trabalhava num ambiente totalmente fechado, porque ar-condicionado, o dia inteiro, com pessoas espirrando, com pessoas, não sei, sabe, com aquele tipo de pessoas com vários problemas transbordando dentro de um ambiente fechado. Para quem já não está com a imunidade muito boa, era outro problema. Eu vivia com problema de rinite. E esse problema era aquela crosta do muco garrada, Leila, ou Sheila, que eu não sentia bem, sabe? Aquela falta de respiração, você ficava ofegante para falar, cansada para falar. E aí, um dia, na internet, e você vai em médico, tem outro detalhe. As minhas idas no médico estavam assim, tapeavam por um tempo, voltava. Tapeava por um tempo, voltava. E eu chegava a perguntar para o médico se aquilo ali não tinha, olha para você ver, alguma coisa já me dizia que aquilo ali era com alimentação. Porque eu perguntava para o médico, existe uma relação do que eu como, do meu intestino, do meu estômago, para que essa secreção fique garrada? Porque a secreção ficava de uma tal forma que se eu não explicasse direito, o médico não observava, não conseguia ver. Não, não, isso não tem problema, isso não sei. Sabe, aquela coisa que não te respondia. E eu sou aquela pessoa assim, gente, isso não está me favorecendo, eu tenho que dar um basta nisso. Foi onde eu comecei a ver, ler, procurar. E um dia passando pelo Instagram, quem me aparece? Sheila.
Sheila me aparece de frente assim, você estava justamente naquele momento que você está agora, que é antecedendo a semana, né? Igualzinho, mesma coisa. Eu passando, falei assim, gente, síndrome, sabe, aquele síndrome fúngica. Epa, o que é isso? Fúngica, pensei, fungos. Mas o que que vem a ser isso? E muito curiosa, gosto muito de ler, eu falei, vou procurar. Já fui logo, entrei no seu Instagram, procurei ver as informações, na hora que naquele quadro eu deparei com um problema de intestino preso, estufamento no abdômen, rinite alérgica. Eu não precisei nem ler o resto, Sheila. Aquilo ali era o meu histórico. Parecia que estava assim, sabe? Veio direto para mim. Aí eu fiquei entusiasmada com aquilo. Falei, gente, é o que eu estou procurando. É o que eu... E ele falando da alimentação, no pouco que eu li falando da alimentação. E eu fico comigo mesmo, sabe, Sheila? É até muito engraçado. Eu falei, eu não falei com o médico, eu falei que era sobre alimentação e não falei, sem ler os seus conteúdos. E aí eu fui lendo seus conteúdos e tal, acompanhei aquela semana, aquele primeiro processo, e logo você abriu o método. Foi muito rápido eu te conhecer, eu ler o seu conteúdo e você já abrir as inscrições para o método. E eu tenho um detalhe. Eu, para chegar a fazer uma coisa, Sheila, eu tenho que ler muito, eu tenho que ficar por dentro. É aquele negócio de um pé atrás, outro na frente, mineirinha, desconfiada, sabe? Mas só que eu não tinha tempo, aquilo ali era rápido. Mas eu tive uma sorte, porque eu não te conhecia, não sabia, e quando mexe com alimentação, eu falo assim, gente, aí você fica assim, será? Mas você precisa daquilo, você tem que arriscar. E aí eu vi que uma nutricionista minha conhecida te seguia. Primeira coisa que eu vi, fulana segue a Sheila. Falei, isso aqui é coisa boa mesmo. E aí eu fui, olha, eu fui na minha nessa nutricionista que também agora mora em São Paulo, onde você morava, e passei um recado para ela e pedi se ela te conhecia, né, para me falar da síndrome fúngica, o que que era isso, se realmente, né, e tal. E ela falou que te seguia e apenas uma coisa que ela me disse. Ela falou assim, Sônia, parece, porque ela te segue, ela acompanha, parece que essa mulher é fera. Então, essa palavra fera, para mim, vindo de uma nutricionista que eu já conhecia, pronto, foi a gota d'água, foi a chave do que eu precisava para eu realmente entrar de cabeça no método. E foi o que aconteceu. Foi a salvação, foi tudo aquilo que eu batalhava com o médico, falava, e o médico, eu não culpo porque nem todos os médicos sabem de tudo, ou sabem e omitem para que o cliente também vai falar, não sei, não quero aqui entrar no mérito. Mas tudo aquilo que eu falava e que eu não queria, porque eu só tomo remédio, Sheila, se eu realmente precisar. Se for no último caso, uma necessidade assim extrema. Fora isso, já conhecia bem o meu corpo para saber se uma dor de cabeça era falta de água, sabe? Eu ia matando as coisas. Eu bebia um copo, epa, resolveu, então eu estou precisando de mais água. Então, assim, eu sempre olhava, eu sempre observei o meu corpo. E muito mais agora, com o seu método, eu, assim, estou, assim, me surpreendendo com as descobertas. Sabe, uma coisa simples que anos você vai tapando, porque a sua vida é corrida e você não enxerga,
você não tem tempo para observar, é o momento que o seu corpo pede para ir no banheiro. Olha uma coisa simples. Eu lembro muito bem que você disse, eu tenho a impressão que é você, como os bebês, né? Os bebês, eles não têm comando sobre o seu corpo. Ele comeu, ele faz o que tem que fazer. Ele comeu de novo, ele faz o que tem que fazer. É o corpo, naturalmente. E hoje não, hoje eu já percebo. Epa, e não posso deixar para ir depois, a não ser que eu não esteja num local apropriado. Mas assim, há anos você vai tirando isso, a vida é tão corrida que as coisas mais simples você vai deixando de observar. E isso, igual você falou, a conta vem e a conta vem muito alta, Perfeito. né? É isso. Então, assim, o método para mim está sendo assim maravilhoso. Como eu já te falei, eu já vinha de atividade física, eu precisava ajustar algumas coisas para que eu pudesse absorver todos esses nutrientes da forma como eu sempre quis, mas não sabia. Uma lapidação, né? Uma lapidação, exatamente. Né? E eu acho que isso é dia após dia. Não adianta dizer que eu estou fazendo isso hoje e eu vou parar de fazer isso amanhã. Eu acho que é uma construção. Depois que você tem a consciência do que é, você tem duas opções. Ou você mantém e observa tudo aquilo que você introduz, que você não está comendo, mas que aquilo realmente vai te fazer bem ou não, se não volta tudo. Porque uma grande parte das pessoas, eu imagino, que a gente quer que tudo para ontem. E você é bem clara nisso. Há anos você vem maltratando o seu corpo. Você demora 10, 15, 20 anos maltratando. E você quer da noite para o dia resolver. No meu caso, eu tive essa facilidade. Eu estou indo para o 4º mês do método. E estou assim, maravilhada com tudo que eu tenho recebido em troca. E Sônia, Então, uma curiosidade, o digital foi um grande obstáculo para você de colocar em prática o conteúdo lá? Porque eu sei que você é super engajada, eu te vejo nos plantões, tô. compartilhando questões e tudo mais. Isso foi, em algum momento, foi um obstáculo? Porque eu sei que para algumas pessoas isso né? O digital, apesar de todo mundo ter um celular na mão, às vezes fala assim, mas algo online, porque você estava acostumada a ir no presencial, né? Não, para mim, em hipótese alguma. Eu me adaptei muito bem ao digital, né? Muito bem. Para mim, não tem problema nenhum. Eu sou aquela pessoa que tem que ser feito daquela forma, mesmo que eu não esteja acostumada com aquilo ali, o novo, ele tem que vir. E você tem que abrir as portas para receber. Porque a gente não pode ficar da mesma forma a vida inteira. O mundo evolui, as coisas evoluem, então você tem que acompanhar. Então, para mim, assim, problema nenhum. Igual você falou, estou na live, abro o conteúdo, vejo, revejo o meu caderninho que eu te mostrei. Ele é o meu companheiro, além das fotos que eu tiro, mas ele é o meu companheiro constante. Porque o caderninho, eu falo, eu escrevo até a sensação que eu tenho naquele dia. Hoje eu comi tal coisa e o meu intestino não funcionou muito bem, ou eu tive uma reação tal, então eu tenho que passar a observar aqueles dias anteriores e aquele dia o que foi que tinha algo diferente. Porque com o tempo aquilo cai no esquecimento, Sheila, muitas das vezes. A nossa memória, eu tenho uma conhecida que fala que a nossa memória é muito econômica.
Muitas das vezes você grava aquilo que você quer gravar, mas tem muitas coisas muito importantes que você passa batido. Então, o caderno